Uma boa noite a todos. Eu me chamo Laís e faço parte da Universidade Humanista das Américas e do Instituto de Psicanálise Humanista. É uma alegria enorme ter vocês aqui esta noite conosco. Antes de chamarmos o nosso querido autor, eu gostaria de lembrar que esta é uma live interativa. Então, deixe suas perguntas, seus comentários, que estaremos acompanhando aqui ao vivo. Neste momento, então, eu gostaria de chamar o nosso querido Antônio Carlos Andrade, que é coautor da obra Manual de Hipnose Clínica, que aborda de modo descritivo como ocorrem os fenômenos hipnóticos em nosso dia a dia. Ele é doutorando em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas, mestre em administração de empresas pela FUCAP, pós-graduado em hipnose clínica hospitalar organizacional pelo IBH, formado em hipnose prática e clínica pela OMNI da Suíça, formado em prática de hipnose dinâmica, comunicação analógica, filosofia analógica e hipnose simbólica pela UPDA da Itália. Seja bem-vindo, querido Antônio. Boa noite, Laís. Boa noite a todos que estão aqui conosco nesta noite para a gente falar um pouquinho de hipnose, falar um pouquinho da mente humana, que está tudo nesse livro que você acabou de apresentar, né? Então, está tudo nesse livro aqui. São informações, o que que tem dentro deste livro que auxiliam a quem trabalha com a hipnose, que auxilia psicólogos, psicanalistas e terapeutas de um modo em geral. Então, eu espero ser o mais claro possível para desmistificar muitas informações erradas que as pessoas possam ter sobre a hipnose e, ao mesmo tempo, mostrar as vantagens que existem. Que maravilha, com certeza, é uma alegria enorme ter você aqui conosco. E para darmos início, então, a esse momento tão maravilhoso, gostaria que nos contasse, antes de falarmos sobre o livro, um pouco da tua história, da tua formação, de como que foi esse encontro com a hipnose e com a psicanálise. Pois foi algo muito engraçado, porque eu sempre trabalhei com palestras, né? Sempre, desde que eu saí da faculdade, sempre vim fazendo palestras motivacionais. Lá em 2011, eu conheci a PNL, estudei PNL, fiz formações na PNL, e em 2015, final de 2014, eu conheci a hipnose. Eu já era fã do Fábio Puentes, o uruguaio Fábio Puentes, pelas várias apresentações dele na TV, e eu falava, gente, isso é muito interessante, né? Aí veio uma ideia louca na cabeça, na minha louca cabeça. Por que que eu não posso estudar hipnose para a- deixar as minhas apresentações de palestras mais interessantes? Então, o primeiro objetivo, quando eu fui estudar hipnose, foi aprender para utilizar nas palestras. Então, eu ia criar técnicas de hipnose, colocar técnicas de hipnose dentro das palestras. E assim foi, eu fui, rodei o Brasil todo com os maiores nomes do Brasil e do mundo que estiveram aqui, desde 2015 até 2023. Só que em 2015, que foi o ano que eu praticamente fiz formação onde tinha um curso de hipnose com um professor respeitável, eu estava na turma. Eu aprendi técnicas de terapia, eu vi que a hipnose não era só você fazer um show e fazer coisas diferenciadas numa palestra. E eu comecei a aprender a hipnose como terapia. Então, eu comecei a aprender a hipnoterapia. E eu vi que funcionava. Era uma metodologia, é uma metodologia mais rápida, pontual, de resolver um problema da mente humana. E aí começou a minha caminhada também no processo da terapia.
Foi onde, dentro da hipnose, eu comecei a aplicar nos meus eventos. Então, nas minhas palestras, nos workshops e seminários que eu faço, sempre tem uma hipnose. Então, as pessoas já ficam até preocupadas quando vão, sentam lá atrás com medo de irem lá para frente. Mas hoje eu atuo com a hipnose e a psicanálise no consultório. Então, hoje eu atuo tratando principalmente fobias, depressão, medo e as diversas formas que a hipnose pode tratar, sempre de modo pontual. Então, meu encontro com a hipnose foi assim: eu fui procurando uma coisa e ela me seduziu, a hipnose ela seduz a gente. Por quê? Porque você encontra uma forma de transformar a vida humana, de melhorar a vida de outra pessoa. E eu ficava pensando, gente, com todo esse conhecimento, com toda essa técnica, eu não posso deixar isso parar, eu não posso simplesmente abandonar e ficar usando 5% que eu conheço nas palestras. E é onde eu comecei, lá em 2015, e estou até hoje atuando com hipnose nas palestras, atuando como hipnoterapeuta dentro do consultório e atuando, escrevendo livros como esse, como outros que vão vir no próximo ano. Nossa, que maravilha, com certeza. Esses caminhos que a vida vai nos levando são surpreendentes e a gente vai se abrindo, né, para esse conhecimento que é tão importante. Então, E você falou só agora, uma coisa interessante aí, só pegando um gancho do que você falou, esses caminhos que a vida vão nos levando. E às vezes a gente quer dominar tudo e não deixa a vida nos levar. Deixar a vida nos levar de modo consciente e aproveitar as oportunidades da vida, principalmente com relação ao conhecimento, é que acaba nos levando a estágios melhores. Então, é muito interessante as pessoas estarem muito atentas ao momento presente dela e o que que a vida quer para ela naquele momento. Que se a gente estiver nesse momento presente, a gente consegue entender a mensagem que o universo tem para a gente e as coisas boas aparecem. Você vai para o local onde você deveria estar, fazendo aquilo que você deveria e gostaria de estar fazendo. Só um adendo. é verdade. Então, agora nós gostaríamos de saber como, o que está por trás, qual foi a inspiração para esse livro, se foi a prática, se foi a clínica, como ele nasceu e como ele foi escrito. Em 2018, eu finalizei a minha pós-graduação, como você falou aí, em hipnose clínica, hospitalar e organizacional. Então, é uma pós-graduação onde a gente estuda a hipnose nas três vertentes. Hipnose para trabalhar no hospital, trabalhar dentro das empresas e a hipnose clínica, dentro das clínicas. E dentro desse instituto surgiu a ideia de chamar hipnoterapeutas que já estavam atuando e montar um cronograma, montar um roteiro para criar um manual de hipnose, porque existem vários livros, mas não eram livros técnicos, não eram livros com uma referência bibliográfica robusta, não eram livros que poderiam. A gente queria algo diferenciado, por isso que o nome ficou Manual de Hipnose Clínica. Então, nós temos aqui esse livro onde eu sou coautor. São vários coautores do Brasil todo, onde cada um, dentro da sua especialidade, ele relatou casos que ele atua dentro da sua clínica, ele relatou conhecimentos que ele estudou nas suas teses de pós, mestrado e doutorado, e com informações práticas. Então, quando você pega esse livro, ele começa lá com os fenômenos hipnóticos, que eu vou falar daqui a pouco, que é o capítulo onde eu explico os fenômenos hipnóticos. Mas ele fala de regressão de memória, ele fala que são técnicas dentro da hipnose. A hipnose é um combo de técnicas. Então, ele fala da visualização criativa, fala como é que a hipnose trabalha no tratamento de câncer, como que pode trabalhar no tratamento de ansiedade generalizada, o TAG, como que trabalha a hipnose com pânico, com fobia, com transtorno depressivo, com toque.
Então, cada capítulo desse, ele tem um manual para que as pessoas possam ler esse livro e entender como que ele funciona nesses estágios. Transtornos sexuais, trabalhar com hipnose com crianças e adolescentes, que é possível, que muitas pessoas acham que não é possível trabalhar com crianças e adolescentes, mas tem técnicas específicas para aplicar hipnose em crianças e adolescentes. Tratamento oncológico, odontologia. Hoje, então, a hipnose é muito utilizada na odontologia. O coautor desse livro na área de odontologia é um doutor lá do Rio de Janeiro, que ele usa praticamente 99% dos atendimentos dele com hipnose para fazer os tratamentos dele. E aí, Hipnose na só te enfermagem. interrompendo, Antônio, no caso, para o tratamento odontológico, seria para a pessoa que tem algum pânico? Pra, como que seria a hipnose aplicada, então, para o dentista, no caso? Seria na anestesia mesmo. A própria Hum, anestesia para fazer alguns procedimentos, não procedimentos muito profundos, mas tem aqueles procedimentos básicos que não precisa fazer anestesia. Você faz você anestesia a sua mandíbula com a hipnose. Ou seja, eu faço um bloqueio na mente, eu faço um bloqueio com a verbalização na mente do sistema responsável por gerar a dor, que é isso que a anestesia em si ela faz. Então, dentro uhum. da hipnose, nós temos esses recursos que podemos estar utilizando. Então, assim, são vários temas. Aqui a gente tem, como, por ser um manual, como colocar o balão gástrico no manual de hipnose clínica. É falado como colocar o balão gástrico imaginário. E a auto-hipnose. É ensinado também aqui como fazer a auto-hipnose, porque é uma das melhores técnicas para a pessoa começar a se conhecer e se resolver. Fazer auto-hipnose é eu mesmo me hipnotizar. Então, esse livro, por isso que ele é chamado de Manual de Hipnose Clínica, porque nós procuramos trabalhar os principais temas que são necessários para ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, uma vida melhor e uma vida sem sofrimento, numa escrita mais simplificada. Então, a editora, quando fez a reunião conosco, pediu para que utilizássemos a linguagem mais acessível possível, porque era para ser um manual de uso para aquelas pessoas que realmente quiserem utilizar a técnica de hipnose e tiver um conhecimento mínimo de hipnose, já consegue utilizar as técnicas do livro. E também é importante ressaltar que o livro ele dá conhecimento mesmo para quem não trabalha com a hipnose, mas tem o desejo de conhecer ou encontrar pessoas, encontrar não, ou futuramente ter o contato com a hipnose, porque já vai saber que a hipnose não é um bicho de sete cabeças, porque existem mitos estratosféricos horrendos sobre a hipnose. Com certeza. Não, e a gente já fico pensando que eu já estava louca para te perguntar. E como que eu faço a auto-hipnose? Mas aí eu vou ter que adquirir o meu livro, né, para poder descobrir. Não, mas a gente pode falar um pouquinho da hipnose em si, como que é o processo de hipnose, para desmistificar, e depois, em cima desse processo da hipnose, a gente chega na auto-hipnose, porque a hipnose é onde você tem um profissional que está auxiliando você a fazer o processo terapêutico. É muito importante ressaltar que não é o hipnoterapeuta que faz a hipnose. Quem faz é a própria pessoa. O hipnoterapeuta ele é um canal, ele é um acessório, alguém que vai conduzir a pessoa. Então, quando eu falo, Laís, feche os olhos, relaxa profundamente, sinta as pálpebras dos seus olhos ficarem pesadas, cansadas,
Você tem que querer fazer isso. Eu não posso aí relaxar a sua mente, puxar a sua pálpebra para baixo, deixa essa pálpebra relaxada, eu não tenho como fazer isso. Eu vou conduzir você e você aceitando essa condução, por isso que eu queria deixar muito claro que fazer hipnose, primeiro, a primeira obrigação de um processo de hipnoterapia ou para a pessoa que faz hipnose é querer. Hum. Você quer participar de uma sessão de hipnose? Você quer transformar a sua vida? Você quer deixar esse hábito? Eu já recebi no consultório casal, onde a mulher chegou e falou: Olha, eu quero que meu marido pare de fumar, e eu sei que com a hipnose tem metodologia para poder parar de fumar. E a gente tem protocolos que auxiliam e faz o processo de parar de fumar mesmo. Aí eu falei: Muito bem, senhora. Aí eu virava para o indivíduo: O senhor quer parar de fumar? Ele falou: Não, eu gosto de fumar, me relaxa. Eu falei: Então tá bom, pode ir embora, não tem o que fazer. É muito importante isso. Não, se você não quiser ser hipnotizado, você não vai ser. Então, isso que Uhum. tem que ficar muito claro, que é um dos mitos que as pessoas acham. Ah, o hipnólogo vai chegar, vai olhar para mim, vai estalar os dedos e eu vou ficar hipnotizado. Isso não existe. Falando um pouquinho, então, do que é hipnose, para a gente chegar na auto-hipnose, como você disse. Se a gente for traduzir numa frase simples, que o que um dos autores mais renomados de hipnose colocou, a hipnose é a ultrapassagem do fator crítico da mente consciente para estabelecer um pensamento ou sentimento aceitável na mente inconsciente. Então, quando nós temos um processo de fobia, um trauma na nossa vida, eu tenho um bloqueio, e isso, na psicanálise, a gente aprende isso, fica lá no inconsciente soterrado. Então, eu tenho minha mente consciente e minha mente inconsciente aqui. Então, quem está me guiando é a mente inconsciente, porque tudo que eu vivi, e de acordo com como eu interpretei isso, está gravado ali. Quando eu falo que a hipnose é a ultrapassagem do fator crítico, que o fator crítico é onde eu passo pela mente consciente e começo a abrir um pouquinho essa mente inconsciente. E quando eu abro um pouquinho aqui, com base na emoção que você puxa pela técnica hipnótica, você vai trazer aquele momento onde foi gerado um trauma naquela pessoa. Então, a pessoa tem um medo de voar. E ela, às vezes, está na terapia, tem um ano e não conseguiu perder esse medo de voar. Eu recebo muitos pacientes de psicólogos e psicanalistas para resolver coisas pontuais e depois ele voltar para a análise. Então, a pessoa que tem medo de voar, a gente, pegando a regressão de memória, que é a técnica que eu mais uso dentro do consultório, e no livro tem um capítulo específico sobre a regressão de memória. A gente vai voltar lá naquele momento, então, através dessa ultrapassagem do fator crítico, a gente consegue chegar lá na mente inconsciente, abrir e ressignificar, ou seja, mudar o que aconteceu. Eu já tive um caso curioso que a pessoa tinha medo de altura, medo de voar, porque tinha caído de uma escada, que não tinha nada a ver com avião, mas ela tinha caído de uma escada de madeira e a mente interpretou o seguinte: qualquer altura para você é muito prejudicial, é muito perigoso. Então, essa mente, ela, quando pensava em voar essa pessoa e andar em voar de avião, ela ficava extremamente preocupada, não conseguia fazer isso. Quando a gente usa a técnica de regressão de memória, que é uma das técnicas da hipnose, a gente volta lá, chama essa emoção, essa recordação, volta àquele momento e ressignifica. Na hora que ele caiu da escada, houve uma interpretação dessa mente, mente consciente soterrou isso aqui. Eu abri, trouxe de novo e ressignifiquei lá dentro da mente inconsciente. Olha, aqui é um fato básico. Você caiu da escada, mas você não morreu, você não quebrou nada, foi só uma queda.
Algo desse sentido. O que que acontece? É uma ressignificação e aquilo deixa de ser algo negativo e se torna algo neutro. Quando se torna algo neutro, quando a pessoa volta, ela consegue fazer as coisas que ela não fazia porque já não tem mais uma emoção negativa lá na mente inconsciente. Então, isso que a gente fala que é ultrapassar o fator crítico da mente, sai, ultrapassei a mente consciente e entrei na mente inconsciente. E estabelecer um pensamento ou sentimento aceitável na mente inconsciente. Tirei que cair de escada de que qualquer altura é prejudicial e estabeleci um pensamento ou sentimento ali que é algo normal, algo muito natural e que a pessoa não teve sequela nenhuma, foi simplesmente uma queda que ela teve da escada. Então, com esse ponto, a pessoa, após isso, a pessoa começou a voar, fazer viagens sem ter esse problema na vida dela. Então, o que eu sempre falo para psicólogos, psicanalistas, tem um problema muito pontual na análise que você não está conseguindo resolver, traz para a hipnose, a gente resolve esse problema pontual e devolve o paciente para você continuar a análise, que é o objetivo lá da psicanálise. Então, aqui, quando a gente está falando aqui do manual de hipnose clínica, nós estamos falando isso. Resolver problemas pontuais. Resolver aquilo que está atrapalhando a pessoa a viver. Isso é hipnose. Ficou claro ou foi muito confuso nas minhas explorações? Não, ficou claríssimo. Aí vamos lá Maravilhoso. então, na auto-hipnose, que é a sua grande pergunta, e talvez você vai até testar hoje à noite. Então, quando eu entro no processo hipnótico, é importante a gente salientar que a hipnose a pessoa não perde a consciência, a pessoa não vai para Nárnia, a pessoa não fica em estado de morte achando que vai ver Deus, não existe nada disso. Eu gosto de falar, para ser muito claro para as pessoas, principalmente quando os pacientes estão aqui no consultório, que a hipnose nada mais é do que um grande relaxamento. Então, você vai relaxar e com os comandos da sua mente inconsciente, ela vai começar a se abrir. E aí eu tenho uma, uma sequência de informações para poder trabalhar com a mente inconsciente aberta. Então, se a hipnose é um relaxamento, o que que é a auto-hipnose? A hipnose é um relaxamento com alguém dando comandos para que você possa fazer suas mudanças. A auto-hipnose é você entrar num estado de relaxamento e onde você vai colocar comandos para você mesmo. Então, a auto-hipnose não tem mistério, tem a técnica, existem protocolos para as pessoas começarem a fazer, mas você vai, fecha os olhos, relaxa, sinta seus olhos cansados, pesados, relaxa todos os músculos dos seus olhos. Quando você tem um hipnoterapeuta do seu lado, ele vai falar isso, né, na sessão de hipnose. Quando não tem, eu vou assumir o comando e eu falo. Então, eu vou fazer uma auto-hipnose. Sentar, fecha os olhos, relaxe. Aí eu estou falando isso mentalmente para mim. Visualize que você, às vezes numa apresentação, eu gosto muito de dar essa dica de auto-hipnose para quem vai fazer apresentação, TCC, apresentar um trabalho, fazer uma palestra, apresentar um projeto numa empresa. Você vai sentar, fechar os olhos e colocar comandos de relaxamento, deixa a sua respiração ficar bem profunda. E você começa a visualizar a sua apresentação. Você começa a visualizar você falando. Eu estou fazendo tudo isso de modo mental na auto-hipnose. Como que as pessoas estão atentas à minha apresentação? Como que eu estou acabando a apresentação, está todo mundo aplaudindo de pé a minha apresentação. Isso é auto-hipnose. Quando eu aprendo a fazer isso, e eu fiz isso lá no congresso, na minha apresentação do meu artigo, por isso que todo mundo aplaudiu de pé. Quando você faz isso, você cria uma realidade através da hipnose,
você ganha uma autoconfiança muito grande e aquilo se concretiza. Então, a auto-hipnose é uma ferramenta grandiosa que as pessoas podem utilizar, porque é simplesmente eu entrar no estado de relaxamento e eu visualizar aquilo que eu quero que aconteça para mim. Sabe? Isso é rico Hum. frente aos benefícios que todos nós podemos ter com essa técnica. E tem aqui, que tem um capítulo específico sobre a auto-hipnose. Maravilha, com certeza. E tu poderia nos falar um pouquinho sobre a hipnoterapia, como que ela acontece? Então, a hipnoterapia, a pessoa ela vem com uma demanda. Então, quando a pessoa vem, eu tenho um panfleto aqui no consultório, aí tem lá elencado mais de 20 itens. Então, a pessoa ela chega, ela tem que ter uma daquelas demandas para poder vir e a gente tratar. Então, chega a pessoa, o que que você quer? O que que você veio buscar aqui hoje? A pessoa fala, ah, isso tudo aqui, eu tenho isso tudo aqui, eu quero resolver isso tudo numa sessão de hipnose. Laís, eu não sou mágico, eu não sou Jesus Cristo, eu sou apenas um profissional que conhece uma técnica chamada hipnose. Então, esse é outro mito que as pessoas têm que tirar, que hipnose resolve qualquer coisa, que infelizmente muitas pessoas vendem na internet. Que hipnose faz uma sessão de 1 hora e todos os seus problemas foram embora, igual o Tabajara, lá, das organizações Tabajara. Não existe isso. Hipnose é uma técnica, e quando a gente usa a hipnose de forma séria, a gente consegue fazer profundas transformações nas vidas das pessoas. Mas tudo isso tem um tempo, cada pessoa tem o seu momento. Então, na hipnoterapia, eu tenho problema de medo de borboleta. Foi uma das pacientes que eu já atendi. Ela tinha uma fobia enorme de borboleta. Ela viu uma borboleta, ela gritava que parecia que alguém estava matando ela. Então, a gente vai trabalhar através das técnicas, seja regressão de memória, seja visualização criativa, seja qualquer uma das técnicas, aquela que melhor se encaixar numa anamnese. É feito um processo de anamnese antes, para poder entender um pouco da vida pretérita do paciente. E, em cima de tudo que foi relatado, a gente entra no processo, coloca a pessoa na cadeira bem confortável e entra com o processo de hipnoterapia. Ela entra no estado de relaxamento profundo. Em cima desse relaxamento profundo, a gente vai acessar aquilo que é a hipnose. Vou ultrapassar o fator crítico, acessar o inconsciente, retirar aquele item, onde aquela borboleta entrou como uma bruxa má na mente daquela menina, daquela pessoa, e transformar essa borboleta, tirar a imagem de bruxa e colocar uma imagem de fada nessa borboleta. Uma fada que não faça nada de mal para ela. E a gente devolve essa borboleta para a mente inconsciente. É muito interessante mostrar que com a hipnose você não apaga nada da mente das pessoas do passado. Nós ressignificamos, ou seja, você dá uma nova interpretação, a gente auxilia a mente inconsciente a reinterpretar aquilo que foi interpretado de modo errado. E assim, são processos de, de, de tempo rápido. Por exemplo, existem tratamentos de 2, 3 até 5 sessões, você consegue resolver determinados problemas. Ah, isso é mágica? Isso não é mágica. Isso é quando a pessoa ela tem a abertura e ela quer, a gente entra na mente inconsciente e resolve a situação que ela quiser, porque é uma técnica que funciona. E funciona que eu trabalho desde 2015 com isso e eu tenho muitos resultados positivos. É por isso que a gente escreveu esse livro e quer que as pessoas tenham o contato para poder entender que hipnose é uma técnica que pode ser usada para melhorar a vida. Muitas pessoas têm medo de vir ao consultório. Muitas pessoas fazem análise, na psicanálise, poderiam vir para poder resolver problemas graves, para poder a análise andar
e o psicanalista ter um resultado melhor, mais satisfatório com ela, mas essa pessoa ela tem medo. Então, eu falo que uma das minhas grandes missões dentro da hipnose é tirar esse medo, desmistificar, mostrar que não é mágica e, ao mesmo tempo, mostrar que é uma técnica que funciona. Perfeito. E sobre. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat, lembrando, pessoal, que vocês podem ir colocando, que depois a gente vai estar trazendo aqui para o Antônio responder a todos vocês. Mas, e falando da obra, né? Qualquer pessoa pode ler o livro, como que é indicado para quem? Então, quando nós temos esse livro aqui, né, eu comecei falando da hipnose, da hipnoterapia, como que ela funciona, e o livro, ele é um manual. Então, se ele é um manual, ele é para ser utilizado para a ação. Então, eu recomendo o livro para psicólogos, psicanalistas, terapeutas de um modo geral, são, digamos que, e hipnoterapeutas, quem já trabalha com hipnose. Então, esses são os quatro públicos principais: psicólogo, psicanalista, o hipnoterapeuta e os terapeutas de um modo geral. Agora, quem quer aumentar seu conhecimento, quem quer conhecer um pouco mais sobre a mente humana, quem não quer ficar estacionado na vida, essa obra ela é fantástica. Porque quando nós estamos falando de hipnose, eu estou falando de mente inconsciente. Eu estou falando de desvendar os mistérios de uma mente. Então, quando eu vou trabalhar, eu pego um tema e coloco a hipnose ericksoniana, de Milton Erickson. Eu vou ter informações aqui, e principalmente a de Milton Erickson, eu tenho uma um roteiro aqui que a pessoa que às vezes não fez, não conhece hipnose, ela vai ter uma noção de como que é uma sessão de hipnose. Então, o livro, além das pessoas profissionais, são as pessoas que querem ampliar seu conhecimento, são as pessoas que querem se desenvolver e, ao mesmo tempo, conhecer mais da mente humana. Eu não falo nem conhecer, eu quero conhecer, saber como funciona a hipnose, não. Às vezes, quem estuda a mente humana, ter o conhecimento da hipnose é fundamental, porque, como eu digo aqui, falado aqui na contracapa do livro, a hipnose na vida diária ocorre mais frequentemente do que imaginamos e contribui para a compreensão do que não é necessário a indução formal. Quero só fazer um parêntese, Laís, que eu vi isso aqui agora na contracapa, que as pessoas falam assim: eu nunca fui hipnotizado e eu acho que eu não consigo ser hipnotizado. O processo hipnótico ele é natural ao ser humano. Então, quem nunca viu vamos pegar o exemplo de um homem que gosta muito de futebol quando está tendo o jogo do time dele na televisão. Você chama ele, você passa na frente dele, acontece tudo, ele não vê nada, porque o foco dele está onde? Está no jogo. Chama ele, fala alguma coisa e vê se ele vai processar alguma informação. O foco dele está totalmente no jogo. Então, ele está hipnotizado pela televisão. Essa é uma forma de hipnose, porque quando o time fizer um gol, ele vai gerar uma emoção nele, ele vai extravasar essa emoção. Se o time perde, se é um gol contrário, ele vai gerar uma tristeza, ele vai ficar irritado, ele vai brigar com o juiz. Então, ele está tendo reações sendo conduzido por uma televisão. Então, isso é hipnose. É quando eu consigo entrar se consegue entrar na mente e eu consigo produzir efeitos. Quem nunca assistiu um filme melodramático, aquele filme que tem até um fundo bem emocionante e você chorou no filme? Quem nunca chorou num filme aqui, vendo um filme? Quando você chora no filme, você entrou na hipnose do filme.
Aquilo ali você está num estado hipnótico porque algo fez mexer com as suas emoções. Então a hipnose ela trabalha com a emoção do ser humano. Eu ressignifico as emoções através da técnica. Então, quando eu estou assistindo um filme, eu tenho todas aquelas emoções afetando a minha vida. Quando estou vendo um jogo de futebol e eu entro naquele estado do jogo, eu estou hipnotizado por aquele jogo, que isso produz efeitos em mim. Quantas vezes dentro da sessão hipnótica eu já tive pessoas que ela trouxe uma emoção muito grande, que é a catarse que nós chamamos, e ela começou a socar. Tem, eu já tive uma almofada e dá para a pessoa socar naquela almofada, porque ela está jogando toda aquela emoção do que nós acessamos, que é o problema que ela está tratando. Então, ali a mente dela está lá e ela está socando para poder extravasar aquilo. Quando eu choro assistindo um filme, eu estou extravasando. Quando eu grito com o juiz, quando eu vibro com o gol, eu estou extravasando. Então, no consultório, na frente da televisão, tudo isso é hipnose. Eu costumo dizer que nós vivemos num mundo hipnótico. Somos hipnotizados a todos os momentos. Então, normalmente, a pessoa chega aqui no consultório e fala, eu quero ser hipnotizado. Aí termina a sessão, você não vai me hipnotizar hoje, não? Eu falo, "Mas você já teve, você foi hipnotizado. Não, só passei por um relaxamento. Mas e as mudanças que foram feitas? Porque esse relaxamento é que é hipnose. É quando você muda, mexe com as emoções para poder transformar essa emoção. Então, a gente fala que transforma a vida, porque eu transformo a emoção das pessoas, a gente tira a emoção negativa que está lá na mente inconsciente e coloca a emoção neutra, ou, se for possível, uma emoção positiva. Então, como eu já falei, um dos grandes mitos é que a pessoa apaga e fica totalmente inconsciente. Isso nunca vai E, acontecer. e quando a gente fala do estado de transe, leve, moderado e profundo, por que essa diferença na técnica? Tu poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Sim, o estado de transe é o estado, eu falo que é o estado de foco, é o quanto mais você consegue focar naquele processo que você se dispôs. Que quando a pessoa vai para a hipnose, ela se dispõe a passar por uma transformação dentro de uma sessão hipnótica. Então, existem pessoas que rapidamente ela entra no estado profundo de transe, ou seja, é como se aqui a mente inconsciente dela entrou no estado profundo, isso aqui se abriu muito rápido. Então, como nós temos mente consciente e mente inconsciente, o que que acontece? Eu estou com a mente consciente aberta e a mente inconsciente está fechada. Lembra que eu falei? A hipnose é a ultrapassagem do fator crítico da mente, ou seja, eu tenho que ultrapassar a mente consciente para chegar no inconsciente. Quando há um estado de transe profundo, é como se fecha e abre essa aqui automaticamente. A pessoa, naqueles vídeos que normalmente a gente vê que, de hipnose, onde a pessoa durma e a pessoa fica assim, completamente. Algumas pessoas têm facilidade de entrar no estado mais profundo do que Hum, outras. E isso é uma das grandes pesquisas dentro do mundo da hipnose que não se conseguiu descobrir por que que a Maria ela entra em estado de hipnose muito mais rápido e a Joana ela tem uma dificuldade maior de entrar no estado de hipnose. Essa é a grande pesquisa que ainda não conseguimos ter uma resposta dentro do mundo dos estudos de hipnose. uhum, O estado leve é aquele onde a mente consciente está aberta e a mente inconsciente está fechada. O estado leve é que elas vão mudando lentamente. Então, vai relaxando, relaxa mais, vai relaxando mais, vai relaxando mais. Vai lentamente, eu vou fechando a mente consciente e abrindo o inconsciente para eu poder trabalhar as informações. E o moderado é um meio termo. Então, o estado profundo como que você falou? Fugiu a palavra agora. Os três estados. é leve, moderado e Leve, profundo?
leve no moderado e profundo. Estado profundo é muito rápido. Muito rápido. E algumas pessoas têm essa faculdade muito grande. E essas Uhum, pessoas que têm a faculdade de entrar nesse estado muito rapidamente são as pessoas que muito rapidamente podem ter os seus grandes problemas resolvidos, porque ela entrou, a mente inconsciente se abriu e agora a gente tem a oportunidade de trabalhar e resolver os problemas dela. As pessoas que têm estado leve, que são difíceis de entrar no processo de hipnose, são aquelas pessoas que gostam mais de comandar a vida, que não gostam de ser comandadas. Então, as profissões interferem no processo hipnótico. Você pega policiais, eu já fui trabalhar com policiais, já fui atender policiais, eles têm uma dificuldade muito grande de sair do estado de vigília e entrar no estado hipnótico, uhum. porque a mente deles está condicionada a ficar sempre em estado de vigília, sempre em estado de alerta. E para mim entrar no estado leve, moderado ou profundo, eu preciso sair desse estado de alerta e me deixar conduzir. Seja na auto-hipnose, eu vou deixar conduzir pela minha mente mesmo e todo um planejamento que eu fiz para essa auto-hipnose, ou me deixar conduzir por um profissional para que as mudanças possam acontecer na minha vida. Tem que haver uma entrega, né? Tem que. Esse tem que haver o querer e a entrega. Então, se a pessoa não quer, ela nem deve vir. Uhum, Agora, se ela quer, mas ela não se entrega, ela vai ter uma dificuldade. Então, a gente vai trabalhar mais sessões para gerar essa entrega. Por isso que o profissional, ele deve, nós que trabalhamos com hipnose, devemos ter uma, uma gerar uma respeitabilidade muito grande, porque eu preciso gerar uma confiança no paciente que está chegando. Porque como a pessoa não conhece, ela uhum. acha que vai entrar no estado de transe, vai para Nárnia e você pode fazer o que quiser. Aí ela está lá em transe, vou mexer na bolsa dela, vou pegar todo o dinheiro, cartão e sumir. Tem gente que tem essas loucuras que pensa, né? Mas na verdade não é nada disso. Eu preciso gerar uma confiança. Quanto mais gerança eu gerar, quanto mais confiança eu gerar com a Laís, maior vai ser a entrega da Laís. Então, é muito dos profissionais. Nós, profissionais, temos que gerar essa confiança para que a entrega do paciente seja cada vez maior. E uma entrega cada vez maior vai fazer com que nós tenhamos um sucesso maior nos nossos atendimentos e na resolução dos problemas ao qual o paciente veio buscar. Com certeza. E por que tu acha assim muitos psicanalistas, como os freudianos, lacanianos, eles não utilizam este método e estão contra a utilização na terapia analítica? Tu poderia nos falar um pouquinho? Desconhecimento. É desconhecimento do que é a verdadeira hipnose. É porque não está aqui, mas eu tenho um livro que ele só tem na edição espanhola, não tem o livro na edição, não foi lançado no Brasil, e que ele conta a vida de Freud na hipnose. É um livro, então, de onde Freud começou até onde ele seguiu com a hipnose. E Freud era um grande hipnoterapeuta. Tanto que a capa do livro é Freud fazendo ponte humana, que é onde você coloca a pessoa num estado catatônico e você coloca a cabeça dela numa cadeira, o pé na outra cadeira, sem nada por baixo, você senta ou fica em pé em cima dela. A capa do livro é Freud fazendo isso. Então, as pessoas que falam contra a hipnose é porque não conhecem a hipnose realmente. Ah, mas é culpa dessas pessoas, a ignorância delas? Não, porque muitas pessoas divulgam uma hipnose negativa, né? Aquela hipnose que, agora, Laís, você vai imitar uma galinha agora. Cocoricó.